Nós, Cátia dos Santos Oliveira, Juliana Córdova, Caroline Ribeiro Rodrigues e Andriele da Rosa Padilha, acadêmicas da segunda fase de Direito do Centro Universitário Unifavest, apresentaremos o nosso trabalho de Direito Civil com o tema Direito de Família. O direito de família é uma vertente do direito civil que trabalha as normas de convivência familiar, sua organização, estrutura, proteção, as relações familiares e os direitos e obrigações que advêm dela, inclusive os direitos sucessórios, partilha de bens. Até o meio do século XX, o direito de família em nosso país era diretamente ligado à Igreja, e suas normas eram ditadas pelos líderes religiosos que interligavam o assunto ao direito canônico, leis e regulamentos da Igreja. Atualmente, a família é tratada de forma laica no meio jurídico e considerada um ramo do direito civil. Além disso, depois da Constituição da República de 1988, ela deixou de ser apenas advinda do casamento e passou a ter um conceito plural. Quais são as competências que ela permite? Muitos leigos acreditam que o assunto apenas engloba as relações entre um casal. Entretanto, os direitos e obrigações oriundos da família são excessivamente amplos, indo desde as relações de parentes e sucessões a relações monoparentais e muito mais. Relações oriundas do casamento. Após casamento ou união de duas pessoas, são geradas inúmeras obrigações de ambas as partes. Primeiramente, o advogado deve instruir aos interessados sobre os diferentes tipos de casamentos possíveis. Cartório, celebrado nas dependências de um cartório, diligência, celebrado fora de um cartório, religioso com efeito civil, celebrado e presidido por uma autoridade religiosa, como padre, pastor e etc. Conversão de união estável em casamento. A união é convertida em casamento e não existe cerimônia. Consular, realizado fora do país. Nunculpativo, quando um dos noivos corre risco iminente de morte. Quanto às relações patrimoniais, é preciso que as partes elaborem um pacto antenupcial, que traz como serem divididos os bens de cada cônjuge em uma eventual morte ou divórcio. Comunhão parcial de bens. Bens adquiridos após o casamento são comuns ao casal. Comunhão universal de bens. Todos os bens são comuns ao casal. Separação total de bens. Cada cônjuge continua sendo proprietário exclusivo de seus bens. Separação obrigatória de bens. Obrigatória em alguns casos, como para maiores de 70 anos. Participação final nos aquestos. No casamento se aplicam as regras da separação total e, na futura dissolução, as da comunhão parcial. Trabalhos com relações de parentesco. O direito de família não se restringe somente às pessoas que contraem casamento. Ele se estende aos demais familiares de cada indivíduo. As relações de parentesco se dão de diferentes formas no nosso ordenamento jurídico. Parentesco em linha colateral são as pessoas que estão na mesma árvore genealógica, mas não são diretamente descendentes ou ascendentes, como os sobrinhos, irmãos, tios e etc. Parentesco em linha reta, a partir do pai ou mãe, é a que se descendem filhos e netos, bisnetos e etc. Parentesco em linha reta, a partir do filho, originam avós, pai, mãe, etc. O parentesco em linha colateral pode se dar por a finalidade que é um vínculo estabelecido pelo cônjuge e seus parentes. Alguns exemplos são sogra e sogro, genros e noras e etc. Diversas obrigações são geradas a partir do parentesco: o reconhecimento de filhos como pensão alimentícia e guarda aos filhos, partilha de bens da família de cada cônjuge, entre inúmeros outros. Adoção. A adoção é uma forma de estabelecimento de vínculo de paternidade e filiação entre o adotante e adotado. Independe de qualquer relação biológica entre as partes. Em razão da importância do tema, no Brasil, há um extenso e complicado processo para a sua efetivação. O especialista em direito de família deve acompanhar todo o procedimento, fazer com que os requisitos legais sejam atendidos, monitorar o estágio probatório, espécie de período de testes e buscar formas de efetivar a adoção pelo interessado. Testamentos.
Esse é um documento que formaliza a vontade do seu autor após a sua morte. Nele, a pessoa pode dispor de seus bens, reconhecer paternidade, nomear tutores, deserdar pessoa da herança, entre outros atos. Mas a sua elaboração não é simples. É preciso preencher diversos requisitos e formalidades legais. Há 3 tipos: público, feito por tabelião em um livro de notas; cerrado, elaborado pelo testador ou por alguém ao seu pedido entregue ao tabelião; particular, escrito pelo próprio testador. Relação monoparental. Essa relação ocorre quando somente um dos pais arca com as responsabilidades de criar o filho. Essa situação ocorre, por exemplo, quando um pai não reconhece o filho ou falece, quando uma pessoa solteira adota uma criança. No direito, a família monoparental não tem um estatuto jurídico próprio, com direitos e deveres específicos. Por isso, é preciso que a parte contrate um especialista sobre o assunto para assegurar seus direitos perante o juízo. Considera-se família um conjunto de pessoas que se ligam por vínculos sanguíneos ou pela afinidade, que possuem um propósito comum de praticar entre seus membros a solidariedade nos planos assistencial e da convivência. Principais tipos de composição familiar. O modelo mais conhecido é onde há um pai, mãe e filhos. Porém, com o surgimento da sociedade moderna, surgiram diversos tipos de composição, destacados pela doutrina. 1. Família nuclear com filhos biológicos. 2. Família extensa, inclui 3 ou 4 gerações, avós, netos, tios, etc. 3. Família adotiva. 4. Família de casais sem filhos. 5. Família monoparental, composta por apenas um dos progenitores, pai ou mãe. 6. Família anaparental, onde estão ausentes ambos os genitores. Família reconstituída após o divórcio é aquela formada por um novo matrimônio onde ao menos um dos cônjuges possui filho de relacionamentos anteriores. 8. Família com várias pessoas vivendo juntas, sem laços legais com forte afetividade e compromisso mútuo. 9. Família onde o casal é homossexual com ou sem filhos. Conclui-se que a temática família no decorrer teve uma evolução significativa, sendo tratada na sua pluralidade com amplitude de direitos a partir de sua inserção no contexto constitucional, ampliando também sua definição, caracterização e, consequentemente, sendo ampliados seus direitos com base na legislação que deixou de considerar apenas a família tradicional, tratando e descrevendo as relações como matrimônio, adoção, testamentos e separação, haja vista que a temática poderia tranquilamente ser tema de uma tese de conclusão de curso, para maior aprofundamento de seu conhecimento. Observe-se de que, de maneira sucinta, conseguiu-se explanar o significado e evolução do termo no bojo do direito civil.